Deus abençoe-nos. Nossa leitura será em Mateus, capítulo 17, verso 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ilumina nossa alma com esta palavra, a palavra que é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem um homem que no natural ainda consiga olhar neste livro, mas o Senhor tem dado a oportunidade para um povo que o Senhor chamou, elegeu, não apenas para olhar, mas para comê-lo. Queremos alimentar esta alma preciosa, pois somos do Senhor e queremos dar alimento do Senhor para esta alma que pertence ao Senhor. Toma conta, Pai, de cada um de nós. Não temos força suficiente, não temos sabedoria suficiente, não temos eloquência suficiente, mas temos um coração que te ama, que está inclinado ao Senhor para ser usado por ti. Purifica nosso pensamento, purifica nosso coração. Passa com a brasa do altar e queima a maldade, as palavras torpes dos meus lábios, para que eu possa ser dominado pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Tinha que ter um mensageiro na era de Laodiceia. No parágrafo 18 e 19 da era de Laodiceia, o profeta está falando sobre o mensageiro. E sempre dá a entender que o mensageiro seria uma outra pessoa. Ele diz: eu duvido muito que qualquer era, em verdade, haja conhecido o mensageiro que Deus lhe havia enviado, com exceção da primeira era, onde Paulo foi o mensageiro. E naquela era, muitos não o reconheceram como tal. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser muito curta. Os acontecimentos vão transcorrer muito rapidamente. Por essa razão, o mensageiro, a era de Laodiceia, tem que estar aqui mesmo.
embora talvez não o conheçamos até este momento. Mas deverá haver seguramente um tempo quando ele se tornará conhecido. Ora, eu posso provar isso porque temos a Escritura que descreve seu ministério. Então a coisa é tão simples que ele fala sobre o mensageiro, dizendo que ele tem que estar aqui mesmo, embora talvez não o conheçamos até este momento. E o mensageiro era ele. Agora, é tempo de testificar destas coisas, porque desde que irmão Branham foi vindicado como um profeta, não apenas mensageiro da era, e se fosse só mensageiro da era de Laodiceia, ele seria igual aos outros mesmo. O que difere do irmão Branham dos outros mensageiros é que ele não é apenas mensageiro, ele é um mensageiro profeta. Nós tivemos Paulo como profeta e mensageiro, e temos agora o irmão Branham como profeta e mensageiro. Então essa é a diferença. Se ele fosse só mensageiro, ele seria apenas o mensageiro à era de Laodiceia, e não teria incumbência de revelar mais nada. Mas existe um ministério tríplice sobre o profeta. Ele tanto realiza o ministério de Elias, como também o anjo de Apocalipse 10:7, que é revelar os segredos, como ele é o mensageiro da era de Laodiceia. Como mensageiro à era de Laodiceia, ele tem que falar à igreja verdadeira e à igreja falsa. O verdadeiro ouve e sai fora, sai de Laodiceia. Assim como Cristo está fora e o mensageiro também está fora de Laodiceia. Ele vem em Laodiceia e está fora de Laodiceia. Entende? Entende? Amém? Muito bem. Sempre os acontecimentos de Deus foram manifestados em montes. Existe algo em Deus para trazer esta manifestação. A manifestação de Deus no Monte Sinai. Nós vamos ver Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Agora, eles tiveram a luz suficiente para ver que eles não eram capazes de ouvir a voz de Deus direto. Eles precisavam de um profeta. Todo mundo deveria ter esta luz. Quando tem coisas para ser reveladas, Deus não revela direto ao povo, Deus revela ao profeta. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7. E Deus, Ele cumpre a sua palavra. O que está escrito, Deus anda sobre aquela escritura. Ele não faz nada contra. Por isso, nenhum de seus filhos fará coisa contrária às escrituras. Porque o próprio Pai já dá o exemplo. A era de Pérgamo, eu vou ler com vocês um pouco, que eu quero comentar dentro do que o profeta comenta sobre estes três montes. Monte Sinai, Monte da Transfiguração e Monte Sião. Preste atenção. Parágrafo 63 da era de Pérgamo, e você sabe, Pérgamo quer dizer casamento. Nesta era, nós tivemos uma mensagem tão maravilhosa de Deus, o próprio Espírito Santo vindicou esta palavra ao profeta, dizendo para o profeta tomar uma caneta
um papel e escrever. E o Espírito Santo deu-lhe esta mensagem. Nós já lemos uma parte dela, hoje eu quero ler outra parte. Ela começa no parágrafo 48 de Pérgamo e vai até... Ela vai até o... Ela prossegue até o 73. Mas eu quero ler apenas o parágrafo 63 em diante. Agora, eu quero que você seja muito cuidadoso aqui e veja isto. Deus prometeu que nos últimos tempos, Malaquias 4 vai ser cumprido. Eu creio que já foi. Amém? Tem que ser porque é o Espírito vivo da palavra de Deus falando pelo profeta Malaquias. Jesus refere-se a isto. É logo antes de Cristo vir, a segunda vez. A época em que Jesus vem, toda a Escritura deve ser cumprida. Irmão Branham não estava falando de Jesus vir num homem. Irmão Branham estava falando de Jesus vir nos ares, de Jesus vir buscar seu povo. Então, a época de Jesus vir buscar o povo, então toda a Escritura tem que ser cumprida. Para toda a Escritura ser cumprida, então Apocalipse 10:7 tinha que ser cumprido. Apocalipse 22:16 tinha que ser cumprido, que era Deus enviando um anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, que é o profeta William Marion Branham, para testificar essas coisas às igrejas. O mensageiro a Israel não testifica para a igreja. Por isso que este versículo de Apocalipse 22:16 não é para um profeta que vai vir para os judeus, mas é o profeta para os gentios que fala com as igrejas. Eu, Jesus. É Jesus mesmo que mandou. Se você quer crer, bem. Se você não quer, amém. Mas quem mandou foi Jesus. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele não é anjo da Assembleia de Deus. Ele não é anjo da Batista, ele não é anjo da Luterana, ele não é anjo da Wesleyana, ele é anjo de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Agora, é difícil para os outros receber um anjo de Jesus. É mais fácil receber qualquer outro anjo do que o anjo de Jesus. Mas o profeta da era, William Marion Branham, eu tenho que citar o nome para esclarecer. O profeta da era, ele é esse anjo, cumprindo também a Escritura, porque Jesus está vindo. Toda manifestação de Deus em carne seria no profeta do dia, que é William Branham, e no povo que crê nesse profeta. Por isso descarta a hipótese de qualquer outro profeta na face da terra poder ser a encarnação da palavra do dia para os gentios, para a igreja. Para a igreja, o último profeta que foi a encarnação da palavra do dia é William Marion Branham. Amém. Então, a época em que Jesus vem, toda a Escritura deve ser cumprida. A dispensação gentílica estará na última era da igreja, quando este mensageiro de Malaquias vem. Então já veio, já cumpriu esta parte. Foi o irmão Branham. Malaquias 4. Ele estará certo com a palavra. Me prove o contrário. Que William Branham não esteve certo com a palavra. Prove para mim o contrário. Porque ele diz, esse mensageiro de Malaquias 4 estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Me mostre outro que fez isso. Que tomou a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e abriu. Ele começará na semente da serpente. Me mostre quem foi que revelou a semente da serpente, se não foi Deus no William Marion Branham. E continuará até o mensageiro da última chuva. Meu Deus, isso daqui é importante. Porque o mensageiro da última chuva não é da chuva temporã. Porque existe uma chuva temporã, profetizada pelo profeta Joel, e uma chuva tardia. Isso daqui vem logo, a gente tem que ir marcando. Joel 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
porque ele vos dará ensinador de justiça. Filhos de Sião. O profeta diz que filhas de Sião é a noiva. Então, filhos de Sião também o é. Deus enviaria para os filhos de Sião, para eles regozijar, porque Deus enviaria ensinador. Deus lhe dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. Agora, a chuva temporã, nós temos outras mensagens do profeta, como resumo das 7 eras da igreja, e outras que ele explica sobre isso. A chuva temporã foi o ensinamento pentecostal. Não foi chuva tardia. Eles pensavam que era chuva tardia, que não tinha outra chuva mais. A chuva tardia é a chuva de ensinamento, de revelação da palavra, de abertura dos selos. A chuva tardia. A chuva temporã é a chuva de cura divina, de bênçãos para o povo. Vem essa chuva temporã. Vocês conhecem aquele fruto temporã? Aquele fruto temporão, você chega lá e encontra, encontrei, que beleza. É antes do tempo, então, que maravilha. Mas e esse daqui já é na hora tardia. É o fruto da hora tardia, porque a chuva é tardia. É chuva serôdia, quer dizer, chuva tardia. Essa é a chuva de ensinamento. A chuva temporã não era ensinamento. A chuva de ensinamento, que é a chuva dos 7 selos, dos 7 trovões. Está entendendo? Para você poder saber o que são essas duas chuvas. Uma é a temporã, outra é a tardia. E aqui é para os filhos de Sião. Nós ouvimos tanto a temporã como a tardia. As duas chuvas, nós estamos molhados. Quem é que está seco aí? Já choveu, já deu as duas chuvas, a temporã e a tardia. Se você ficar esperando mais alguma chuva entre o povo gentil, você vai ficar seco. E vai continuar seco, porque eu já estou molhado. As duas chuvas já molharam o povo de Deus, o povo eleito. Eu não fui molhado apenas por uma chuva temporã, mas eu fui molhado pela chuva tardia. A chuva temporã, irmão Brana fazia parte dela. Ele estava lá. Sem ele não haveria nem chuva temporã. Na chuva temporã, antes dos selos, para depois vir a chuva tardia. Aqueles primeiros frutos, aquelas primeiras mensagens que nós temos antes da abertura dos selos, aquilo é algo temporão. Mas que coisa boa, veio antes do tempo, que é fruto, que mensagem, como é bom saber, 7 eras, 70 semanas de Daniel e outras mensagens, que eu não lembro agora que ele pregou, antes dos selos, estas mensagens são tudo de uma chuva temporã, e já são maravilhosas, já é um ensinamento maravilhoso. Pensa bem, a chuva tardia, que foi a abertura da palavra, revelação dos mistérios. Não tem mais chuva. Se você esperar mais chuva, não tem. Na Bíblia tem promessa de 2, e elas já choveram. Amém? Aleluia. E quanto mais vai passando o tempo, mais gostoso fica essa chuva. Aí mais molhado fica, nunca fica enxuto. Você nunca fica seco. Essa chuva te molha, que você nunca fica seco. Você sempre está molhado com a chuva do dia tardio. Olha, a chuva do dia tardio, trabalhadores da 1/10 hora, a última hora, das 5 às 6 da tarde. Acabou. Esses trabalhadores somos nós, que viemos no período do profeta. São os trabalhadores da hora 1/10, última hora de trabalho. Todos os demais receberão sua recompensa. Paulo receberá sua recompensa chegando de manhãzinha. Os demais receberam a sua recompensa chegando ao meio-dia, naquele calor, a era das trevas, irmãs morrendo e irmãos morrendo e sendo sacrificados e cortados e serrados pelo meio. Receberão a sua recompensa, mas vai chegar na nossa era, nós
somos aqueles trabalhadores da última era, da última hora, do último tempo, do último horário. Depois de nós, não tem mais trabalho a fazer. Se você notar, depois das 6 horas da tarde, que é das 5 às 6, depois das 6, não tem mais o que fazer. Ali já parte para a noite. Está partindo para um momento de repouso, para um momento de descanso. E é nesta hora que nós estamos vivendo, do repouso para o amanhecer, que nós estamos vivendo. Mas quando o profeta veio e trouxe essa mensagem, os trabalhadores da última hora entrou em cena. E o que eu acho muito bom é que vamos receber o mesmo salário. O mesmo salário. Paulo chegou de manhã, vai receber aquele salário. Os da era das trevas morreram, foram sacrificados, vão receber o mesmo salário. Chega a nós das 5 horas da tarde, das 5 às 6 da tarde, 1 hora de serviço só, não tem nem tempo para trabalhar, é hora de limpar a ferramenta. Na hora de limpar as ferramentas, Deus chama nós para trabalhar. O nosso trabalho é rápido, a nossa era é rápida, diz o profeta. É uma era rápida porque é o trabalhador da última hora. Já está na hora de limpar a ferramenta, você chega e ainda faz o trabalho que eles não conseguiram fazer desde 2000 anos. Aleluia! Que coisa tremenda! Depois não quer que Deus dê o mesmo salário. Quando eu vejo isso, eu creio, meu Deus, isso é tremendo. Quase 2000 anos de trabalho de mensageiros e mensageiros, e igreja, e eras. 2 milênios. E Deus deixa nós para a última era, para o último tempo, para a última chuva, para a chuva tardia, para a hora da tarde, para 5 às 6 da tarde, e chama nós, passou, viu nós sem fazer nada, vagabundando, diz, vem cá para a minha vinha. Nós já não sabíamos mais o que fazer, já está terminando a era, terminando o dia. Estávamos ociosos também. Mas ele disse, venha na minha vinha, venha trabalhar para mim. Agora, ele chamou nós para a vinha, mandou um anjo dele, eu, Jesus, enviei o meu anjo para essa vinha, para tomar conta desse povo. Você quer mais? E eu fico pensando que nessa hora final, dentro de um curto espaço de tempo, Deus viu de antemão que nós teríamos um ministério tão tremendo que dentro de 1 hora nós pregaríamos a mensagem que iria abalar o mundo. E, olha, formando é porque essa é a última mensagem. Ela leva o crente à pedra de coroa. Ela forma a pirâmide, completa a pirâmide. Porque é o pregador, são os obreiros da última hora. Não temos que nos vangloriar. Não tem porque chegamos tarde demais. Já na última hora. Mas não foi para nós virmos na era das trevas, foi para nós chegarmos nessa última hora. E nesse momento, Deus diz, vai e trabalha. Entra na minha vinha, vinha é a igreja. Trabalhe, pregue, ensine. Irmãos, nunca houve um tempo de uma chuva tão tremenda de ensinamento como o nosso tempo. Nunca houve uma chuva como essa chuva que nós estamos recebendo. A chuva tardia, a última chuva que o profeta trouxe, nunca houve uma chuva como esta. Choveu na lavoura que produziu tudo que estava paralisado. Tudo que os mensageiros anteriores não conseguiu nem brotar. A chuva da última era veio para isso. A temporã não podia fazer isso, mas a chuva tardia, a chuva serôdia, essa trouxe o nascimento desses eleitos da última hora. Diga que você era uma boa pessoa. Não, Deus está chamando de ladrões, prostituta, gente que não vale nada, para entrar para a festa.
Porque os convidados luteranos, wesleyanos e pentecostais não foram dignos. A Bíblia diz, eles não foram dignos. Foram convidados mais cedo que nós. Aí, o que foi que o Filho do Homem disse? Saia pelos becos, pelos valados, pelos caminhos, e traga os canchos, os coxos, os mancos, os aleijados, cegos. Põe para dentro da minha festa. Que Deus faz festa, faz. Se é uma turma de gente que a sociedade não dá valor, graças a Deus. Esse daí é um povo aleijado, é um povo cego. É. Manco também, mas tem um novo nome. Jacó também era manco. Jacó foi manco, mas Deus falou para ele, agora você não chamará mais Jacó, mas Israel. Esse tipo de manco. Não é que Deus está trazendo só manco para mensagem, manco para dar trabalho, manco só para carregar muleta, manco só para andar com bengala. Não. Essa é força de expressão. Mancos são exatamente os desprezados pelas denominações. Os que as denominações dizem, nós não queremos esse tipo de gente no nosso meio. Com esse tipo de mensagem, que é mensagem manca. Eles não veem que a igreja deles que é cega, é Laodiceia, e que não pode enxergar que nós estamos tão perfeitos. Deus olha e diz, entra para a minha festa. Vamos. Deus não fica sem festejar. Mas olha o tipo de gente que ele traz. Só de escolher eu para pregar aqui, já... Pensa bem, o que Deus fez? Para pegar um homem como eu e pôr para pregar. Põe perto de uma denominação dessa para ver se eles me querem. Mas nunca diz, o que é isso? Leve esse homem para lá. Pega a samaritana, pega o Zaqueu, pega a Maria Madalena, leva lá na casa do Simão, para você ver se eles queriam esse tipo de gente. E vai lá na comitiva de Jesus, está tudo essa coisa atrás de Jesus. Veja se Simão queria. Simão não quis nem Jesus. As denominações lá de não quer nem o anjo e nem Jesus lá dentro. Simão não quer. Ele chamou Jesus, mas foi para poder pegá-lo em alguma coisa. Ele não chamou Jesus com aquele convite de simplicidade, humildade, um coração bom, religioso. Não, mestre, vem para minha festa, eu te amo, eu dou minha vida por ti. Não, ele chamou, eu chamo ele, depois eu levo os meus da minha congregação do Simão, né? Eu levo eles e depois eles vão ver o que um tipo de homem desse que diz que é o Cristo, que é filho de Deus, ver o que ele faz. E foi ali mesmo que o Simão desmoronou. Ali a cara do Simão caiu. Porque Jesus é tão bom, mas olha o juízo na casa de Simão, chegou na festa. E o juízo nesse tempo final chegou na festa pentecostal. Na casa do Simão pentecostal. Chegou. O juízo chegou. Quem é que tem água para lavar os pés de Jesus? Ninguém. Quem é que tem água para lavar os pés desta mensagem? Quem é que tem? Nenhuma denominação quer. Simão também não quis lavar os pés de Jesus e nem beijar Jesus. Ele não quis. Quem é que quer beijar essa mensagem? Oh, eu beijo só Deus. Então beija Deus. Talvez você beije através de imagem. Você deveria beijar através de obediência à palavra de Deus. Dedicar sua vida a Ele. Amém? Olha, parece que eu estou fugindo aqui, mas não está tendo jeito. Ele estará certo com a palavra. Ele tomará toda a Bíblia desde o Gênesis a Apocalipse. Ele começará na semente da serpente e continuará até o mensageiro da última chuva. Mas ele será rejeitado pelas denominações. O profeta de Malaquias 4, Apocalipse 10:7 será rejeitado pelas denominações. Já foi rejeitado. Eles não querem Malaquias 4 lá dentro. Vê se tem alguma igreja aí que faz uma pregação em cima de Malaquias 4. É só Malaquias 3. Traga o dízimo. Mas Malaquias 4, meu irmão, traga Elias, o profeta do dia. Ah, isso não, eu quero só o dízimo. Não, o profeta também, vai bem. Não, eu quero só dízimo. Não, aqui está o profeta Elias. Ele só quer Malaquias 3. Nós pregamos 3 e 4. Amém? Como é bom as escrituras, né? 64, a era de Pérgamo. Você vê como que a mensagem fica nova? Quando a luz desce, tudo renova.
A prostituta largou de pecar. A samaritana viveu uma vida lícita dali para frente. Alguém podia dizer, ela é uma prostituta. Jesus diz, não, ela é filha de Deus. Ela foi prostituta até que ela viu a semente do dia. Viu a semente do dia e ela era semente também. Combinou, acabou. Já não é mais prostituta, largou da vida errada. 64 da era de Pérgamo. Ele tem que ser, pois esta é a repetição da própria história dos tempos de Acabe, falando do mensageiro da última chuva. A história de Israel sob Acabe está acontecendo aqui mesmo na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Olha para vocês verem que a história de Israel e Acabe está acontecendo aqui mesmo na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Foi exatamente nos Estados Unidos, na América do Norte, onde estava o profeta de Malaquias 4 e que havia naqueles dias um Acabe e uma Jezabel no trono. Vocês sabem quem é. Já existia no tempo do profeta Acabe e uma Jezabel no trono. Como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, edificou uma nação com grandes líderes como Davi, etc., e depois colocou um Acabe no trono com uma Jezabel atrás dele para dirigi-lo. E é em um tempo como este que deve vir o mensageiro de Malaquias. Foi exatamente em 1960, por volta de 1960, que isto aconteceu. Quando estava sobre o trono, como chama? É o Kennedy, presidente Kennedy, e também a Jacqueline Kennedy. Acabe e Jezabel. Entende? Exatamente. Ao mesmo tempo, lá do tempo de Acabe e Jezabel, tinha que acontecer aqui, e lá era um povo evangélico, porque era de Israel, e chegou o tempo que não tiveram mais homens de pulso como Davi e outros, mas colocaram Acabe, que era governado pela mulher. A mulher dominava ele, pela beleza, por tudo, ela o dominava. E o mesmo aconteceu na América do Norte. São coisas que a gente está deixando claro para o povo para ver que o profeta de Malaquias 4 já veio faz muito tempo. Entende? E que Acabe e Jezabel do século já viveram há muito tempo. Ele até já morreu. Ela, eu não sei se você sabe alguma coisa dela. Morreu também? Não estamos falando mal da pessoa. Vocês vão ter que entender uma coisa. É o país em si. Israel era um país evangélico. Estados Unidos foi fundado por gente evangélica. Quando tinha George Washington, quando tinha Abraham Lincoln, aquilo ali era diferente. Mas depois desses homens, então, começou o catolicismo a imperar. Depois que eles deixaram Davi e outros que governavam, que eram reis de Israel, aí tomaram Acabe. E aí a coisa perverteu, porque a Jezabel contaminou o país naqueles dias. Depois, na última chuva, virá o acerto de contas no Monte Carmelo. Ele está falando aqui do Monte Carmelo, isso aqui aponta para o tempo do Elias lá, mas o certo aqui é no Monte Sião. Ele está falando do Monte Carmelo. Monte Carmelo aqui era do tempo do profeta Elias, que foi um acerto de conta lá no Monte Carmelo. Porque teve esse acerto que Deus teve no Monte Sinai. No Monte Sinai ele trouxe as leis, os mandamentos. Foi um acerto que Deus teve no Monte Sinai. No Monte Carmelo, ele teve um acerto com os falsos profetas de Acabe e Jezabel. Aqueles falsos profetas que eram tidos como verdadeiros profetas de Acabe e Jezabel. Verdadeiros pregadores. Mas quando chegou o acerto do Monte Carmelo, então o profeta Elias estava ali de pé e chamou todos a um desafio. Se Baal é Deus, serviu. Agora, se Deus é Deus, vamos servi-lo. E o Deus que for Deus responderá com fogo. Porque Deus é assim, Ele é um fogo consumidor. E se Baal é Deus, Ele vai responder com fogo. E o profeta Elias, no desafio do segundo monte, naquele Monte Carmelo, que tremendo desafio houve ali.
E esse desafio trouxe a morte de 400 profetas de Acabe e Jezabel. Porque Baal não respondeu. Santíssima Trindade não responde com respeito à palavra de Deus. É uma doutrina de Roma. Ela não é nem da Bíblia. Ela é uma doutrina de Roma, da Jezabel, juntamente com Acabe. Não tem nada a ver com Deus. Por isso não responde. Nunca muda a vida de ninguém. E se você não deixar o verdadeiro Deus entrar em você, também sua vida não será mudada. E Deus não força e nem romba a porta. Você tem que abrir o coração e dizer: entra, Senhor. Deus não entra como um ladrão no seu coração. Você tem que abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele não romba a porta. Ele bate. Se você abre, e quando Deus está batendo na porta nesta era, é com a mensagem do profeta Elias. Malaquias 4 está cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos até no final do cumprimento de tudo isso. Você não quer aceitar? Já está no fim. No começo foi quando o irmão Brana veio. Nós estamos na hora final. Já no acerto de conta da hora final também. Aleluia. Depois, na última chuva, virá o acerto de contas no Monte Carmelo. Observe isto cuidadosamente agora para ver na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3. Amém? Ele plantou a chuva de então e foi rejeitado pelas organizações de seus dias. Guarde bem, João plantou a chuva de então. Não poderia outro plantar a chuva senão o profeta. João plantou a chuva dos dias de Cristo. William Branham, o profeta Elias de Malaquias 4, plantou a chuva do último dia. Jesus veio e teve um acerto de contas no Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, Jesus estava separado de toda a organização do dia, você vai ver, e dentro do grupo de Jesus ainda tinham homens que queriam fazer denominações dentro do grupo de Jesus. E o Pai mostrou que ninguém pode fazer isso, que tem apenas uma coisa o povo a ouvir, e essa é a palavra. Porque ali, no tempo de tantas denominações, fariseus, saduceus, essênios, herodianos e outros escribas e fariseus, naqueles dias, Jesus veio e teve um acerto de contas no Monte da Transfiguração. E quando ele foi transfigurado aqui, em Mateus capítulo 17, que eles subiram no monte, ele foi transfigurado, apareceu-lhe Moisés e Elias. Moisés e Elias são os profetas que ainda vão pregar para os judeus. Foi por isso que houve aquela manifestação no Monte da Transfiguração. Aquela transfiguração tem a ver com o judaísmo, não conosco. O Monte da Transfiguração, preste atenção, a manifestação de Moisés e Elias não tem nada a ver com o povo gentil, com a igreja que vai ser raptada. Tem a ver com os judeus. Foi por isso que manifestou Moisés e Elias. Apareceu Moisés e Elias, que são os futuros profetas pregando aos judeus para tirar dentre o judaísmo 144 mil judeus de Apocalipse 11. Terá que sair através da mensagem de 2 profetas. Estão entendendo? Tudo claro? Quando você diz, mas o que tem para nós então? Aí está o nosso versículo de Mateus 17, 11. Eles perguntaram para Jesus, por que diz os escribas que é mistério, que Elias virá primeiro? Jesus diz, Elias virá primeiro. Agora está falando só do Elias. Antes apareceu Elias e Moisés, porque é uma manifestação de 2 profetas para os judeus, para tirar dentre os judeus 144 mil. Mas o versículo 11 do capítulo 17 de São Mateus está falando de um Elias. Elias virá primeiro. Primeiro do quê? Primeiro que esses 2. Primeiro do que Moisés e Elias. Primeiro do que a vinda de Jesus. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia, você pode ver isso? Então esse é o cumprimento da Escritura para o nosso tempo. Precisa de ter olhos para ver e ouvido para ouvir o que o Espírito está falando. Amém.
Jesus veio e teve um acerto de conta no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a última chuva. O segundo precursor de Cristo semeará para a última chuva. Então, a mensagem do profeta foi semeada para a última chuva. Eu posso ver essa semeadura naquela chuva temporã e a chuva tardia. A chuva tardia é a última chuva. Você sabe que a temporã não é a última. Eles estão pensando que esta foi a chuva tardia, a chuva dos pentecostais, aquele avivamento que eles tiveram. Não, aquilo ali apenas era parte da temporã. A chuva tardia era semeada pelo mensageiro do último dia. Guarde bem, gente, nós somos os pregadores da última hora, da hora undécima. Nós somos os pregadores, os obreiros da hora undécima. O mensageiro é o último mensageiro da última era da igreja. Amém? E ele traz uma mensagem da última chuva para a igreja. Da chuva tardia para a igreja. Então Jesus veio e teve um acerto de contas no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a última chuva. Jesus será a peleja entre as denominações e credos. Por que Jesus? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E ele será a peleja, está sendo a peleja. Jesus será a peleja entre as denominações e credos, para ele voltar, para levar de volta sua palavra e tomar sua noiva no rapto. Amém? Para poder ter este último acerto. O primeiro acerto de contas foi no Monte Carmelo. Elias no Monte Carmelo. O segundo foi no Monte da Transfiguração. Quando Pedro, Tiago e João quiseram fazer uma denominação, principalmente Pedro ali, ele já falou logo, é bom ficarmos aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, 3 denominações. Aí uma voz cobriu a voz de Pedro e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Diferente da voz que falou no batismo de Jesus. Este é meu filho amado, só. Este é meu filho amado. Quando ele foi adotado no capítulo 17 de Mateus, o Monte da Transfiguração era a adoção do Senhor Jesus. Então, na adoção, o Pai disse: a ele ouvi, não os profetas, não a lei, ele, a graça. A ele ouvi. Mas vocês têm que saber que há outro acerto de contas. O primeiro acerto de contas foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, e o terceiro será no Monte Sião. E Monte Sião é a noiva. Você vai ver que falou de filhas de Sião, é a noiva. Deixa eu ler apenas esta parte aqui. Filhas de Sião é sempre a noiva. 292, o futuro lar, ele falando na leitura, aí ele mostrou isso. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, falando de Isaías capítulo 4, verso 5, em diante. Ele diz: recordem, essa sempre é a noiva. Filhos de Sião, sempre é a noiva. Parágrafo 294, o futuro lar, para mim encerrar. Notem, o Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ele, quando ele falou a Israel numa coluna de fogo. Eu quero que vocês notem como Deus tratou. Ele veio numa coluna de fogo sobre o Monte Sinai, ele veio num corpo chamado Jesus, a coluna de fogo estava lá dentro. Jesus é a própria coluna de fogo, estava ali dentro. Ele é o Logos. Deus encarnado, Jesus Cristo, ali estava. Depois manifestou a coluna de fogo no caminho de Damasco para Paulo, que é o Saulo, conhecido Saulo, que mudou também o nome para Paulo. É só ter um encontro com a coluna de fogo, muda o nome. E nessa era encontrou com a mensagem de William Branham. A coluna de fogo muda o nome também. Queira ou não, o nome está mudado. É só encontrar com a coluna de fogo. Saulo encontrou, você não chama Saulo mais. Agora é Paulo. Eu encontrei,
aconteceu a mesma coisa. Você encontrou? Todos que encontram com a coluna de fogo têm mudança de nome. Tem, é bíblico, isso é bíblico. Jesus encontrou com seus discípulos, mudou o nome deles também, e depois o Espírito Santo veio na manifestação da coluna de fogo, mudou o nome de Saulo para Paulo, e agora na última era Deus mandou William Branham na coluna de fogo aí outra vez. William Branham não é a coluna de fogo sobre o William Branham. Para fazer o quê? Ele mesmo teve o nome mudado, de Branham com 6 letras para Branham com 7 letras. É de Branham para 6 letras, de Branham para 7 letras. Simplesmente ele mudou. É essa mudança. Ele desceu numa coluna de fogo. Presta atenção aqui que eu estou encerrando. Deixa eu repetir. O Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ele, quando ele falou a Israel numa coluna de fogo. Ele desceu sobre o cume do monte, o Monte Sinai, no Monte da Transfiguração, quando ele anunciou: "Esse é meu filho amado, a ele ouvi." Ele desceu numa coluna de fogo, resplandecente brilho, sobre o cume do monte, diante de Pedro, Tiago e João. E ali ele foi representado com ambos, Moisés e Elias, os trasladados e os mortos levantados. Glória! No 295 ele diz: a nova cidade, a nova terra, a nova criação, a cidade no monte, com o trono no cume dele novamente. Isto acontecerá também no novo céu e na nova terra, a cidade no monte e o trono no cume do monte. Agora, onde está a esposa de Cristo hoje, que creu na sua palavra, mandada pelo seu anjo, pregada pelo seu anjo? Está exatamente na pedra de coroa. Eu não estou em Laodiceia. Laodiceia é o mundo que está aí. Laodiceia são as denominações. Eu não estou em Laodiceia. Eu recebi o Espírito Santo, você recebeu? Quem recebeu o Espírito Santo, lá onde está? Ligado à pedra de coroa. Deus é seu cabeça. Você já pode conhecer os mistérios de Deus que já foram revelados pelo 7º anjo. Amém. Eu sei que a gente poderia ir mais um pouquinho, mas eu creio que até aqui é o suficiente para este esclarecimento que Deus trouxe para nós através da mensagem do profeta. Isto é importante. Estes acertos de conta, 3 acertos de conta. Agora é o período da noiva. Olha aqui. E o terceiro será no Monte Sião. No primeiro Monte Carmelo, lá no Monte Carmelo, o primeiro acerto foi contra denominação. Primeiro acerto, olha para você ver, o primeiro acerto foi contra a denominação. Foi Elias contra 400 profetas de Baal. O segundo acerto foi o próprio Deus no Monte da Transfiguração contra aquele espírito de denominação que Pedro manifestou em cima do monte. Um tabernáculo para a lei, um para a graça e outro para os profetas. E a voz veio e cobriu tudo aquilo e diz: não, este é meu filho, a ele escutai. Agora, outra vez, eu creio que a mensagem do profeta foi para isso. O profeta diz: eu não sabia porque eu era tão contra a denominação. Depois ele ficou sabendo, porque a denominação separa o homem de Deus. Esse é o acerto que o profeta trouxe. Nesse Monte Sião, na noiva, para que não haja um espírito sectário, separacionista, eu sou desse, eu sou daquele. Isso foi espíritos que desde o princípio houve na terra. Eu sou desse, eu sou daquele. No tempo de Jesus tinha também. No tempo de Paulo tinha: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E Paulo já burdoou aquele espírito naqueles dias. E agora, na última era, Deus mandou um profeta para combater o espírito denominacional. Você não pode se separar de ninguém. Jesus não se separou. Jesus comeu até com pecadores, mas pregou a verdade que tinha que pregar. Vamos pregar a verdade que temos que pregar. E a prostituta entra. O religioso é difícil ele entrar, mas a prostituta e o ladrão, eu te garanto, ele entra. Ele recebe perdão. Deus tem eleição nesse tipo de gente. E se todos nós fomos iluminados pelo mesmo Espírito, pela mesma palavra, é tempo de vermos Deus combatendo qualquer espírito denominacional. Irmão Branham diz na mensagem Discernimento de Espírito: se alguém não prega o mesmo que você prega,
Em outras palavras, está dizendo sobre isso. Não pare você de ter companheirismo com ele, só porque ele não crê como você crê. Não pare de ter companheirismo. Hoje é assim, se você não crê como eu, você vai para o inferno. É desse jeito. Você está perdido e nós não podemos ter companheirismo. Não, irmão Branham veio e martelou, burdoou este espírito denominacional. Ele mostrou que o espírito correto é você amar sua irmã, amar seu irmão, e mesmo se eles tiverem problema, em pecado, você ainda deve ir a ele e ajudá-los com amor cristão. Ele disse, se eu não puder perdoar o meu irmão, é tempo de eu me arrepender, vir ao altar e me arrepender. É tempo. Perdoar um ao outro e viver muito bem. Nada de separação. Essa mensagem é boa, ela é gostosa, ela é amável, mas é para chamar todo mundo a estar com Cristo, com a palavra. Separar das denominações, chega de divisão. Vamos nos entrarmos nesta palavra e deixar a palavra entrar em nós. Deixa ela entrar para você ver o que ela vai causar. Uma unidade com o Espírito Santo que nos tirará da terra no rapto. Muito obrigado, Pai, por este momento que deliciamos em Sua palavra. O que eu não consigo expressar, porque sou pobre de vocabulário também, não consigo para tudo, Pai. Mas ajudar o Seu povo, o Espírito Santo pode continuar ajudando a mim e a eles também. Ajuda-nos por Sua graça e misericórdia, no Teu nome e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Perdido neste mundo vaguei, sem saber onde iria parar, sem poder remediar minha dor, porque a Deus nunca soube buscar. Mas um dia meu Cristo me achou e com doces palavras me falou. Compreendi que eu estava perdido, assim vi que Cristo era meu Salvador. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12, verso 21 e 22. Me deu amargura em minha alma deixou. Tudo que o mundo me ofereceu, pois vi na alma grande desilusão. Mas um dia Jesus me chamou, Sua terna palavra me tocou. Compreendi que eu estava perdido, assim vi que Cristo era meu Salvador. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Neste final, que Deus te ajude a entender e te molhar com esta chuva tardia, a chuva serôdia, que tem chegado para te preparar para a vinda do Senhor. Amém? Esta mensagem foi o que o profeta ouviu. Tua mensagem precursará minha segunda vinda.
Essa chuva tardia é a mensagem que prepara o povo para a segunda vinda do Senhor. Amém? Amém.